Olá, torcedor Coxa Branca, seja muito bem-vindo a mais um programa da TV Coxanautas. A gente está aqui hoje gravando para você mais uma entrevista. Estou aqui com o Ricardo Honório, com o Rogério Scarione, e o nosso convidado do dia de hoje é o Thiago Gasparino, que é coordenador, né, do Curitiba, lá de captação, prospecção de atletas, e ele está aqui para falar com a gente um pouquinho sobre o Verdão, sobre as contratações do Verdão, sobre as expectativas aí para essa temporada. Então já vou deixar na mão aí de vocês, Ricardo, Rogério, fique à vontade aí para fazer as perguntas. Thiago, a gente vai fazer um bate-papo com você, né? Não é uma entrevista assim, então fique bem à vontade aí para conversar sobre o Coxa, que é o nosso amor, a nossa paixão, e a gente ama falar sobre o Curitiba. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar falando com você, com o Ricardo, com o Rogério. Com muita felicidade a gente recebeu esse convite para a gente estar falando sobre o futebol do Curitiba. Legal, muito. Eu te agradeço mais uma vez. Há tempos que o Coxanautas queria trazer você para conversar com a gente, até principalmente, Thiago, para a gente entender como que vai funcionar o departamento de futebol a partir dessa nova gestão. A gente estava acostumado a um modelo que centralizava, né, as contratações em um diretor de futebol. Há algum tempo já o Curitiba vem nesse modelo. E para nossa surpresa, com a eleição e com a nova diretoria, esse modelo do diretor de futebol ele foi abolido do Curitiba, onde a gente tem 3 coordenações hoje para cuidar do futebol do time alviverde. Eu queria começar essa entrevista com você explicando como funciona atualmente esse modelo de gestão do Curitiba. Então, Ricardo, até para mim foi uma surpresa muito grande, né? Esse planejamento estratégico da nova gestão, porque realmente é algo inovador que está sendo implantado no Curitiba e no futebol, de uma maneira assim que eu acredito que nós vamos ter muito sucesso dentro do Curitiba. Até porque acaba com aquela figura do dono da caneta, né? Isso. Que passa, tem a caneta na mão, escolhe quem quer para entrar e quem quer para sair. Então, hoje o futebol do Curitiba, ele está dividido em 3 gerências. A gerência de preparação esportiva, no qual um grande profissional está à frente, que é o Paulo Aquino, um cara sensacional que tem uma liderança, um poder de gestão muito grande sobre os processos e as pessoas. Outras gerências é a formação e desenvolvimento, que é a parte mais científica, né, de performance, que é o Rodrigo Pignataro, que trabalhou muitos anos no São Paulo, na Chapecoense. E a área de captação e mercado, no qual eu sou responsável, que pega toda a cadeia, desde a iniciação desportiva até o elenco principal. Então, são essas 3 gerências hoje que são responsáveis pelo futebol, no qual ela se conversa o tempo inteiro, para que as decisões que são tomadas dentro dessas 3 gerências sobre para o CEO do clube, que hoje é o Brunoro. É isso que eu ia te perguntar. E como funciona, e qual é a função exata de cada gerência na contratação de um jogador? Vamos exemplificar. A chegada do Val, por exemplo, que hoje é um nome que vem sendo muito bem comentado aí no Curitiba. Qual é o papel de cada coordenação nessa contratação? Então, essas contratações, ela vai muito das necessidades, das carências, né? Então, hoje o Paulo Aquino, que é responsável pelas comissões técnicas, elencos e análise de desempenho, que pega essas 3 áreas dentro da gerência dele, ele nos passa qual é a carência que as equipes têm, e a análise de mercado vai trabalhar externamente para encontrar o atleta dentro das características no qual hoje as equipes estão em busca. Eu falo equipes porque é a cadeia inteira, né? Desde a iniciação desportiva até o elenco principal. Então, Entendi. A gente está falando de todas as equipes, as categorias. E essa é uma função sua daí, essa análise de mercado é do seu departamento. É do meu departamento, no qual é dividido em 3 coordenações, né? Hoje eu tenho a coordenação do alto rendimento, que é o profissional, que é o Fausto Momenti, que está hoje como coordenador. É um ex-atleta, já foi artilheiro do Brasil, atuando pelo Linense. Já faz 7 anos que ele parou de atuar,
foi gerente do futebol do Linense no interior de São Paulo, esteve nos últimos 2 anos e meio trabalhando no Atlético Paranaense, é um profissional de altíssimo nível, de altíssimo conhecimento, no qual nós conseguimos trazer para o Curitiba. Eu tenho também a coordenação da formação, que pega desde o sub-14 até o sub-19, que é o Jonathan, um estudioso do futebol de base, e eu tenho a coordenação da iniciação desportiva, no qual é o Rodolfo Leite, que trabalhou muitos anos no Corinthians. Então, são divididos em 3 coordenações a minha gerência, no qual nós temos as estratégias e os processos de monitoramento de mercado, no qual a gente define o perfil de atletas e as características de atletas que nós vamos buscar no mercado externo. E aí, para finalizar o processo, tem o Rodrigo Pinhataro. Isso. Dentro disso, houve a aprovação desses atletas, é gerado um relatório dentro da minha área, no qual eu passo para ele toda a parte quantitativa, né, de performance do atleta, no qual ele também vai fazer o estudo do banco de informações de dados, no qual, pelo relacionamento que nós temos hoje no mercado, nós vamos atrás na parte científica também, para ver se o atleta não teve lesão, as partes dos exames médicos, de nutrição, psicologia. Então, a gente vai rechear esse relatório para a gente sacramentar e bater o martelo naquele relatório que sobre para o Brunor. Beleza. Thiago, boa noite. Primeiramente, queria dizer que é um prazer imenso estar conversando com você, recebendo você aqui no Coxanautas. E achei muito interessante o que você disse sobre as coordenadorias. Mas eu queria saber qual a importância da comissão técnica nesse processo de montagem do elenco. Existe alguma participação do treinador, dos auxiliares? Como que funciona isso? Eles chegam para você e falam, olha, Thiago, eu estou precisando de um jogador com determinadas características, ou então se eles apontam nomes, se existe uma aprovação do treinador nos nomes que você capta no mercado, não só você, como o Fausto que era bom de cabeça, né? O Fausto, um artilheiro lá do interior de São Paulo. Mas existe também a participação da comissão técnica nesse processo, ou eles cuidam apenas da parte do campo, treinamento, jogo? Queria entender um pouquinho melhor. Rogério, boa noite. Sim, tem algum momento da análise, a comissão técnica ela participa, né? Eu vou falar muito mais agora da parte da montagem do elenco da equipe principal, no qual teve aí uma reformulação muito grande. Então, nós dividimos em 3 momentos as contratações, que foram divididas em atletas que vêm para dar resultado esportivo imediato. Esse é o primeiro momento, aquele atleta que vem e sabe o que o clube precisa naquele momento, né? Que a gente vai sugar dele o resultado esportivo imediato. No segundo momento, aquele atleta que tem aquela faixa etária de 19 a 23 anos, que ele venha ser um ativo para o clube no médio prazo e também venha dar o esportivo, porque nós sabemos que infelizmente, devido a todo o cenário de ranqueamento, as categorias de base do Curitiba não está disputando as competições a nível nacional, então fica muito difícil de você formar e desenvolver sem ter essas grandes competições de base. Então, se houve uma lacuna muito grande nesse período que o Curitiba ficou sem jogar essas competições a nível nacional, então nós temos que recorrer ao mercado daqueles atletas de 19 a 23 anos que já têm um nível de desenvolvimento grande, mas que ainda não teve uma minutagem interessante para ele ter a performance no qual a gente necessita, a gente busca. Então, esses atletas, a gente dá um prazo maior para eles, no médio prazo, para eles virem dar o esportivo que nós precisamos imediato, mas que eles possam também, ali na frente, nos dar um retorno financeiro de uma venda, né, para algumas ligas interessantes. E o terceiro momento a gente deixou um percentual da montagem do elenco para as categorias de base. Porque desde a minha chegada, eu conversei muito com o presidente e com o Brunoro, que o Coritiba precisa desenvolver, colocar na vitrine e vender. Porque hoje, infelizmente, com tudo isso que está acontecendo no cenário mundial da pandemia, se o clube não apostar nas categorias de base, conseguir fazer um desenvolvimento interessante, colocar no principal
para que eles possam ter minutagem, o mercado externo, de Europa, Ásia, Arábia, vir buscar esses jogadores, é muito difícil hoje você manter um clube de futebol devido a tudo que está acontecendo. E essas contratações do clube, tanto esses jogadores que você mencionou, que tem um pouco mais de experiência, principalmente em Série B, quanto esses jogadores que vêm para esse período de transição, como o caso do Lucas Natan, o menino também lá que veio do interior de São Paulo, veio da própria Linense, essas contratações passaram pelo aval da comissão técnica? Sim, nós geramos toda a parte da avaliação quantitativa e qualitativa, né, Rogério? Então, é feito um estudo, é analisado 8, 10, 12 jogos do atleta, jogos inteiros, né, melhores momentos. Nós filtramos e chegamos a 2, 3 nomes, no qual nós apresentamos para a comissão técnica, né? Mas também tem atletas jovens com potencial, no qual tem momentos que isso aí é uma decisão institucional, né? Que o clube acredita que ali na frente possa fazer venda com ele, então isso aí vai muito além do que uma avaliação mais detalhada da própria comissão técnica, mas hoje todos os nomes que estão dentro hoje do plantel do profissional foi compartilhada com a comissão técnica, com o Gustavo, para a gente estar na mesma página e ele sabendo quais são as características hoje dos atletas que chegaram ao clube. Então, Thiago, as próprias coordenações, elas estão sempre atentas às carências de elenco. Não é apenas a comissão técnica que vai levar para o presidente ou para as coordenações as carências que ele enxerga no seu elenco. A própria estrutura do departamento de futebol também trabalha nesse sentido. Sim, Ricardo, até porque nós estamos diariamente se conversando, né, reuniões com muita frequência para estar analisando as características que ainda nós precisamos para dar sempre os contrapontos, né? Nós falamos muito no contraponto das características porque nós precisamos entregar o melhor cenário para o Gustavo. Então, porque tem determinado jogo que você vai jogar com linha alta, tem determinado jogo que você vai jogar com linha baixa, com bloco médio, porque nós somos o time grande da competição, nós vamos ter que propor o jogo, mas tem jogos que nós vamos ter que jogar com linha baixa para explorar o contra-ataque, então nós temos que diversificar as características e dar as melhores opções para que o Gustavo possa montar as melhores estratégias para que ele possa montar a equipe para aquele determinado jogo. Então, pelo que eu estou entendendo, a formação de elenco do Coritiba hoje, ela abrange, jogadores de várias características e até jogadores que possam jogar em mais de uma posição, justamente para permitir ao treinador essa variação no esquema tático? Sim, perfeitamente. Eu dou um exemplo, hoje nós trouxemos aí o último reforço nosso, o Igor, né? Nós sabemos da qualidade do Natanael, um atleta aí com potencial enorme, muitas consultas já de Europa atrás do atleta, mas nós sabemos aonde ele precisa melhorar. No setor ofensivo, no último jogo agora contra o Cascavel, fez muitas jogadas de linha de fundo, inclusive o primeiro gol foi o cruzamento dele, mas nós sabemos que ele está sendo trabalhado especificamente na linha de 4 defensiva, né? Onde ele tem que melhorar, né, nesse critério, e nós estamos trabalhando com isso para que isso possa potencializar mais ele, para ele se tornar um jogador completo, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva, e nós trouxemos o contraponto dele, que é o Igor, um cara com mais vigor físico, com mais força, para dar esse contraponto para que o Gustavo, em determinados jogos que precisa, às vezes, jogar com uma linha de 4 com mais sustentabilidade, ele tem a opção do Igor. A hora que precisa de um atleta que para se tornar um ala, ele tem o Natanael, né? Então, está sendo montado dessa forma para que o Gustavo fica confortável e escolher os melhores para aquele determinado jogo. Isso que eu ia, só para encerrar, Rogério, esse tema, é isso que eu ia perguntar para você então. Então a gente vai ver o Coritiba não com um 11 definido, por exemplo. O Coritiba vai ser escalado de acordo com o adversário que irá enfrentar. Ele vai ter uma base, né, obviamente, mas o Morínigo pode estar mudando a equipe de acordo com o adversário que o Coritiba enfrenta. Sim, até porque hoje o futebol tá
está proporcionando isso, né, Ricardo? Eu acho que hoje é muito estudado as equipes, né? Então, hoje tem as ferramentas aí que você consegue saber os pontos fortes e fracos, e dentro daquele determinado jogo, você quer explorar os pontos fracos do adversário, você precisa, às vezes, utilizar atletas com determinadas características. Então, nós estamos muito contentes com a montagem do elenco até o momento. Sabemos que nós vamos ter que trazer mais algumas peças para qualificar mais o elenco, mas nós estamos aí com muito pensamento positivo que esse elenco vai da liga e nós vamos ter sucesso na temporada. Bom, aproveitando então aí que você deu uma deixa, Thiago, não vou perguntar nomes, pelo menos não agora, mas existem algumas posições específicas que hoje o departamento de futebol do Coritiba está avaliando. Nós sabemos que o elenco ainda tem algumas carências, mas tem alguma posição assim que a torcida do Coritiba pode esperar um reforço de imediato, não só uma oportunidade futura de mercado? Rogério, nesse momento, nós acreditamos que nós, com a chegada do Igor, nós fechamos aí essa primeira etapa da montagem, né, dentro do que estava no planejamento. Até por questão de orçamento também. Agora nós estamos partindo para uma outra análise em relação ao mercado externo, que são os campeonatos estaduais, algumas competições de ligas sul-americanas, alguns sul-americanos também que estejam em Europa, Ásia, Oriente Médio, que a janela se fecha somente no dia 23/5, né? Então nós temos um período aí antes do começo da Série B. Nós sabemos aí que nós precisamos mais de 3, 4 peças aí para dar esse incremento dentro do elenco. Então agora nós temos que aguardar esses jogos do estadual e da Copa do Brasil para a gente detectar onde vai ser essas carências para que a gente possa atacar o mercado. Mas o mercado já está sendo mapeado, nós temos os processos internos nossos aqui, onde a gente está totalmente ligado no que está acontecendo no mercado externo para a gente aproveitar essas melhores oportunidades e agilidade de mercado, né? Porque a gente tem muita concorrência. Essa Série B vai ser uma Série B muito competitiva. Eu acredito que essa Série B aí, com menos de 60 pontos, vai subir esse ano. Porque vai ter muitos jogos difíceis, vai ter muitos confrontos diretos. Então, nós estamos atentos ao mercado e eu acredito ali que, por finalzinho de abril, a gente já começa a saber aonde nós vamos precisar em determinadas posições. Então, hoje não tem uma posição ali pontual que vocês estão procurando. É mais de acordo com o que o elenco vai responder nesse primeiro momento de temporada. Perfeito, é isso mesmo, até porque tem atletas, igual o Ricardo mesmo frisou, atletas que faz 2, 3 funções ali, né? Então, nós estamos muito contentes que a gente também teve a sabedoria e a inteligência de trazer esses atletas que possam fazer 2, 3 funções para dar esse leque de opções até para o Gustavo mexer dentro do jogo nas posições, e conforme o jogo está se desenhando, ele consegue, mesmo sem fazer alterações, consegue mudar o esquema tático do time. Eu queria, Thiago, tocar num assunto agora que seriam as categorias de base, né? A gente tem jogadores oriundos, né, das categorias de base que já fazem parte do elenco profissional, e temos alguns jogadores que retornaram para o Sub-20 até para a disputa da Copa do Brasil. Desses jogadores que retornaram e que estão nas categorias de base, quais você enxerga como um potencial próximo de ascender ao grupo profissional do Coritiba e de trazer esse retorno imediato que o Morinigo precisa? Cara, o assunto categorias de base é um assunto assim muito delicado para nós, né? Até porque, igual eu acabei de falar, que nós não temos as melhores competições a nível nacional. E quando você não tem, você deixa uma parte do desenvolvimento, que é a competitividade com grandes escolas, de lado. Então, nós estamos tendo muito cuidado de tratar a nossa categoria de base, porque o cenário que quando nós chegamos e encontramos, foi um cenário muito ruim em relação ao quantitativo, né? Nós chegamos aqui nas categorias Sub-20 e 17, no qual nós já fizemos esse trabalho. Nós chegamos na Sub-20 e tinha 45 atletas.
na Sub-17 quase 50. Então, nós tínhamos primeiro encontrar o número ideal para as categorias. Por quê? Senão eu não tenho a linha de sucessão da 17 para 20, da 15 para 17, eu não tenho a entrada do mercado externo para me qualificar as categorias, né? Então, e nós também tínhamos que ter um cuidado muito grande em relação às tomadas de decisões, porque nós tínhamos que ter a saída desses atletas para a gente chegar no número ideal, que seria ali de 32 a 35 atletas por categoria. E para a gente não cometer injustiça, o que nós fizemos? Nós que tinha acabado de chegar naquele momento, como eu, Paulo Aquino, Rodrigo, nós reunimos todas as áreas que faz parte do departamento hoje de desenvolvimento, que é psicologia, nutrição, fisioterapia, treinador, preparador físico. Reunimos mais de 12 pessoas dentro de uma sala, falamos para ele, nós precisamos achar o número ideal é X. Então agora nós precisamos passar um por um para saber se esse atleta nós enxergamos a projeção nele. Porque não adianta eu ter aqui a quantidade, eu preciso ter a qualidade e preciso ter essa abertura, tanto na linha de sucessão, quanto para mim trazer para a minha área, que é a captação, trazer do mercado externo. Então, mas assim, tem atletas ali, respondendo a tua pergunta, com muito potencial, mas muito mesmo, que o Gustavo, por ser um conhecedor dessas faixas etárias, né, por ter sido coordenador das seleções de base do Paraguai, um profissional que gosta de trabalhar com jovens, que enxerga também o potencial de projeção no médio e longo prazo. Isso é muito importante, porque é difícil você detectar um jovem potencial. Não é fácil. Mas quando você tem consegue detectar, agora você tem que saber aonde você vai atacar para que ele possa chegar, atingir esse potencial que nós acreditamos, né? Que daí que é o trabalho de desenvolvimento. E o Gustavo tem essa visão muito bem refinada, né? Que é um olhar clínico, e visto que na estreia da Copa do Brasil, com 10 minutos, nós tivemos a situação da lesão do Vermute, e em nenhum momento ele cogitou improvisar. O Thalisson, que tinha acabado de jogar na Copa do Brasil contra o mesmo União, né? Ele pegou, chamou, eu até brinco com o Thalisson hoje, falei, eu tenho uma foto sua que você ficou branca, hein, meu? Aí ele falou, nem esperava. Eu falei, nessas horas que as oportunidades aparecem, e você estava preparado, porque ele fez um jogo muito tranquilo, sem susto, com personalidade, mostrando o que ele vem fazendo nas categorias sub-20, que hoje tem o Leão como treinador, um profissional também de altíssimo nível, que vem fazendo esse desenvolvimento com esses meninos, muito semelhante o que o Gustavo tem aplicado no profissional, e facilitou, naquele momento, o Thalisson entrar naquela partida sem ter dificuldades, principalmente na parte coletiva, né? Na parte técnica e tática. Então, a gente já está vendo os frutos do trabalho que está sendo realizado nas categorias, quando o profissional venha precisar subir os meninos. Aliás, essa entrada do Thalisson, ela até surpreendeu, porque talvez o reserva imediato, pelo menos que era a tendência, era o Márcio, né? Já que tinha jogado no Campeonato Brasileiro, e quando o Vermute sai, eu falei, vai entrar o Márcio, e entrou o Thalisson. Eu particularmente não conhecia o Thalisson, e eu achei muito bom jogador. E nessa linha, Thiago, eu queria entender a dificuldade hoje, por exemplo, qualquer jovem jogador que aparece no futebol brasileiro, ele já é sondado por diversos times. O Curitiba, por estar na Série B, tem um dificultador ainda maior, né? Que muitas vezes o empresário do atleta, ele escolhe um clube de Série A para colocar o seu atleta. Como fazer para evitar a concorrência dos outros times? Como fazer para conseguir trazer o atleta para o Curitiba? Qual é o segredo disso? Ricardo, eu acho que é a agilidade de mercado. Eu acho que quando você tem o processo muito bem definido, você consegue sair da concorrência. Então, você consegue chegar primeiro. Eu, graças a Deus, e em toda a minha trajetória, consegui montar grandes processos, né? E concorrer com grandes escolas. E é isso que a gente tem implantado aqui dentro do Curitiba, e nós já estamos conseguindo aí trazer bons frutos.
Eu vou dar um exemplo aí, agora passando um pouco para um exemplo que aconteceu no profissional. A contratação de um determinado atleta, eu peguei o avião aqui, eu fui até a cidade onde ele estava, assinei o pré-contrato, ele em competição ainda, no aeroporto eu assinei. Ele, voltando para o estacionamento do aeroporto para ir embora, depois do contrato assinado, o Santos liga para ele. A gente pode até falar o jogador, é o Val, né? Isso mesmo, é o Val. Então, 2 semanas depois, fomos jogar contra o Fortaleza, o diretor do Fortaleza, o Papelim, chegou, falou, Thiago, nós tentamos, mas você já estava com pré-contrato. O Atlético Goianiense tentou, o Juventude, antes de o Val vestir a camisa do Curitiba, já queria levar ele para o Juventude. Então, é a agilidade no processo que faz você ter menos concorrência. Então, é isso que foi implantado hoje dentro das categorias de base. Sabemos, volto a frisar novamente, que nós temos uma grande dificuldade porque nós não temos as melhores competições, mas nós vamos ter um diferencial. Hoje nós temos um comandante que ele tem um olhar clínico para as categorias de base. E esse trabalho tem que ser vendido para os empresários, porque hoje os empresários têm que enxergar o Curitiba, que eles têm esse percentual na montagem do elenco do profissional para as categorias de base. Exemplo, Natanael, 2002 jogando, o Thales teve oportunidade, Márcio, Biel, e outros aí que vão ter na sequência, né? Então, são essas as ideias que nós temos que passar para os empresários para a gente também poder ter sucesso na chegada de novos atletas com potencial. Maravilha. Thiago, aproveitando que você falou do Val, até uma curiosidade minha, porque o Val, quando chegou, ele foi visto para a torcida com os olhos de bastante, né, um receio muito grande por parte do torcedor, porque ele veio para uma função diferente daquela que ele vinha jogando no Botafogo de Ribeirão Preto e de um time que caiu para a terceira divisão. Então o torcedor ficou um pouco com o pé atrás em relação ao jogador. E nas primeiras partidas, realmente, o Val tem sido um dos principais nomes do Curitiba. Queria saber, dentro desse trabalho, qual foi a certeza que você teve em poder contratar o jogador e até mesmo para fazer uma função diferente daquela que ele vinha fazendo? Quais foram as características, de que forma que você fez essa avaliação? Porque é um jogador que vinha jogando na lateral direita, hoje ele é um volante moderno, né? Aquele cara que pisa bastante na área, como a gente costuma brincar aqui, o box to box, né? Que participa do momento defensivo e do momento ofensivo. Então, eu queria saber, principalmente na questão do Val, como que foi feita essa avaliação e como que você teve essa certeza? Até, inclusive, parabéns pela contratação, que o Val realmente vem jogando muita bola. Obrigado, Rogério. Eu acho que você já definiu muito bem o Val, né? A tua avaliação aí foi cirúrgica. É a versatilidade, né, de poder fazer 2, 3 funções, e o Val, realmente, a posição de origem dele é lateral direito, mas no Botafogo de Ribeirão, na Série B, ele foi improvisado como um médio, para ter essa transição, por ele ser um lateral de origem, ele ter essa transição e cair muito no corredor. O treinador do Botafogo, naquele momento, eu trabalhei com ele em 2 campeonatos paulistas, que era o Moacir Júnior, me passou informações, características muito interessantes do atleta, fui ver jogos em loco dele, né, bem escondidinho, e vi que realmente era um atleta com as características no qual, dentro do modelo de jogo específico no qual a gente vai jogar, era um atleta muito importante, de ser esse médio box de box que pisa na área, que tem passada larga, que tem competitividade, tem pegada, e faz mais de 2, 3 funções, né? Então, foi muito, assim, muita felicidade que o nosso departamento esmiuçou as características dele e podemos chegar aí a um relatório final de contratação e a gente conseguiu agir com muita rapidez no mercado e ganhar dos concorrentes. Então, hoje, o Coritiba ele faz uma avaliação um pouco mais ampla do jogador. Ele puxa as características que está precisando e procura, dentro do mercado, essas características. Mais ou menos assim, para a gente ter
ter um parâmetro como o Flamengo lá atrás fez com o Pablo Mari, procurava um jogador de um toque um pouco, de um passe mais largo, uma saída de bola, foi encontrar o cara na segunda divisão do Campeonato Espanhol e teve uma assertividade muito grande na contratação. O Coritiba segue nessa linha? Sim, nós temos hoje ferramentas, né, que nos dá uma base de informações muito grande. Um exemplo é nos nossos zagueiros. Quando nós fomos trabalhar nomes de zagueiros, nós começamos com os 10 nomes e finalizamos com 4. Então, aí vamos trazer o Castan. O Castan, ele tem uma saída de bola, uma assertividade de passe, ativos, inversões de jogo, um cara mais técnico. Vamos trazer o Castan? Vamos trazer o Castan porque nós vamos propor o jogo, precisamos ter uma boa construção na fase defensiva, um cara que tem uma saída de bola com condução, que consegue fazer o time sair com velocidade do setor defensivo, fechamos com o Castan. Mas precisamos de um contraponto para o Castan, um cara com mais imposição física, um cara com jogo aéreo melhor, um atleta que tem uma abordagem com mais força. Chegamos no nome do Hélito Carvalho. Então, a gente começa aí nos contrapontos das características para que um complete o outro, né? Então, as ferramentas nos dá, porque nós conseguimos filtrar essas características dentro da ferramenta. Então, o qualitativo, que é o nosso visual, na hora que a equipe analisa o jogo, ela te dá o qualitativo, mas o quantitativo das ações no qual eles são os destaques, hoje a ferramenta nos dá por 90 minutos. Então a gente consegue fazer um comparativo do qualitativo para o quantitativo para que a gente possa tomar a melhor decisão. Buscando sempre um equilíbrio entre as posições ali. Perfeito. Muito legal. Já que você falou de ferramenta, tem uma curiosidade que eu tenho. É notório, e você sabe disso também, que o Coritiba ele tem as suas limitações orçamentárias, né? O que restringe as ações por parte do clube em termos de contratações. Nesse contexto, quais as ferramentas que você tem utilizado para fugir de jogadores oferecidos por empresários e amarrados a outros clubes, garantindo assim um ganho técnico, além de ganho financeiro para o clube? Ricardo, hoje nós temos um processo muito bem definido, né? Então, a partir do momento que você tem processos, pode ser de empresário A ou empresário Z. Ele tem que passar pelo processo. Hoje, graças a Deus, o Coritiba está me dando uma condição de trabalho de altíssimo nível. As melhores ferramentas hoje nós temos dentro do departamento para que os nossos coordenadores possam buscar as melhores informações, né? Então, nós estamos muito bem definidos no que nós queremos. Então, hoje pode ser o empresário top do Brasil nos indicar atletas, ele vai passar pelo processo. E ele vai ter o feedback com muito profissionalismo, se é sim, é sim, se é não, e com profissionalismo e respeito, para que a gente possa ter a melhor avaliação na tomada de decisão. Entendi. E essas ferramentas, Thiago, elas abrangem os atletas de base também, porque o Coritiba vem buscando jogadores fora dos centros, né? O Coritiba buscou o Lucas Natan em Minas Gerais, foi buscar o Mike no interior de São Paulo, agora tem um menino que é o Hinaldo, que veio do Mato Grosso. Eles também estão sendo contratados através dessas ferramentas? Sim, esses reforços das categorias de base, como nós temos o nosso coordenador, o Jonathan, que é um estudioso do futebol de base, né, e que analisa com muito critérios, esses jovens, hoje tem muitas ferramentas, tem o iScout, tem Stat, tem o MyCujo, que hoje passa jogos do Brasil inteiro, de todas as categorias, as ferramentas e redes sociais, que os clubes hoje tá investindo nisso. Então, nós estamos atentos a todas essas ferramentas e assistindo esses jogos. Dentro das categorias de base, o Jonathan tem feito um trabalho muito interessante, porque você identificar atletas que já estão em grandes centros é mais fácil. Mas agora você pega um atleta, o Hinaldo, lá no Mato Grosso do Sul, que ele foi artilheiro das categorias de base, você consegue enxergar um potencial nesse atleta que trazendo ele
que a nossa equipe de desenvolvimento, das comissões técnicas e do staff, psicologia, nutrição, consegue dar mais desenvolvimento para ele, com a estrutura que o Curitiba hoje está dando para esses meninos, a tendência é eles evoluir. Eu falo que eles vêm para cá, eles são uma garrafa vazia. Nós que trabalhamos com o desenvolvimento temos que preencher essa garrafa, e vai de nós sabermos até onde essa garrafa vai ser preenchida. Eu falo que nós temos que transbordar essa garrafa, por tudo que hoje o clube nos está oferecendo nessa gestão. Até tenho que parabenizar aqui toda a parte da presidência e diretoria, que tudo que nós hoje apresentamos dentro da nossa área, que nós precisamos de ferramentas para que a gente possa sempre dar as melhores tomadas de decisões, eles têm feito de tudo aí para que a gente possa estar fazendo o melhor dentro da captação. Então, até para entender bem esse critério de captação de um jovem atleta como o Hinaldo mesmo, tá? Como que inicia isso? É alguém que indica, alguém que viu ele jogar, ou vocês vão nas ferramentas e pegam os destaques, ou o jogador que o clube, com as características que o clube precisa, e aí, tendo o nome, vai assistir aos jogos? Como que inicia esse processo, Thiago? Ricardo, isso aí é feito um planejamento, né, de competições. Então, o meu coordenador, ele faz um mapeamento das competições no qual nós vamos atacar, e ele começa a assistir os jogos. Sem indicação, ele começa a assistir os jogos, ele faz a observação do jogo normal. E dentro do jogo, tem alguns atletas que têm maior destaque, tem um olhar mais específico para ele, mas assim, sem indicação. Pode ter assistir jogo também que nenhum atleta se destaque e ele assistiu o jogo, fez um relatório do jogo. Essas informações vão para um banco de informações que ela é do Curitiba, porque eu falo que nós estamos aqui, o Curitiba fica, nós podemos passar embora um dia, mas essas informações é do clube, é da instituição, né? Então, já que o clube está nos dando todas essas condições, essas ferramentas, as informações têm que ficar para o clube, algo que não tinha, né? Então, assim, é feito um planejamento de competições. Então, a partir do momento que ele tem a primeira observação, ele detecta um atleta lá no Mato Grosso do Sul, que ele enxerga um potencial, ele começa a fazer esse monitoramento, que daí vai de 5, 6, 7, 8, 10 jogos inteiros para chegar a um relatório final. E no relatório final é feito também os pontos fortes e fracos, aonde ele precisa ser desenvolvido. A gente passa essas informações para o pessoal do desenvolvimento, para que eles possam atacar aonde o menino precisa ser trabalhado, para que ele possa ser potencializado. Entendi. Então, tudo começa nas competições, o clube monta um cronograma de competições a serem vistas, e ali os responsáveis vão identificando possíveis reforços para o clube. Perfeito. E também tem as indicações dos empresários, né? Que eu bati o recorde vai fazer 3 meses que eu estou no clube. No profissional, eu tenho mais de 270 indicações em 3 meses, que vem de empresários, e na base eu estou batendo as 400. Então, algum dos reforços hoje do Curitiba foi indicação ou não? De empresário? Foi indicação, mas atletas já conhecidos, que já teve esse trabalho de monitoramento, né? Porque, assim, eu falo que dentro desses 6 anos que eu trabalho nessa área, eu tenho um banco de informações muito grande, né? Com mais de 30 mil informações. Então, fica mais fácil para você tomar decisões no profissional. O profissional, ele é muito mais simples, assim, de tomar, porque é atletas mais conhecidos. Sim. Agora, na base, é aquele atleta que você tem que enxergar o potencial e você tem que saber aonde que você atacar para potencializar ele. Hein, Thiago, o Valdeci é um desses casos, só para terminar, Marcelo, o Valdeci é um desses casos de indicação de empresário, não? Não, o Valdeci foi o próprio Gustavo, que por ter jogado contra ele lá no Paraguai, e eu gosto muito do mercado paraguaio. Eu fui umas 5, 6 vezes em Assunção acompanhar jogos em loco das formativas lá, que eles chamam, das categorias de base, e também do profissional. É um atleta que não era conhecido no futebol brasileiro, mas lá no Paraguai teve um destaque interessante, e é um atleta versátil também, que pode fazer tanto o extremo quanto o meia de ligação com agilidade, né? Um atleta, eu falo, é um atleta arisco, que tem um
um refino com a bola ali, muito interessante, de curto espaço. E a hora que o Gustavo me passou o nome dele, falou, esse atleta é interessante, porque ele só passa o nome, ele não... Eu falei, Gustavo, agora eu tenho que saber aonde você pretende usar ele. É do lado do campo ou é por dentro do campo? Porque se for do lado do campo é uma análise, se for por dentro é outra, né? Entendi. Aí nós conversamos, debatemos, a nossa equipe fez análise e chegamos que seria um atleta interessante para aquela determinada posição e tem entrado nos jogos aí, tem correspondido. Então, são esses potenciais também que às vezes a nossa área vai atrás, que às vezes não é conhecido, daqui a pouco se torna um ativo muito interessante para o clube, sendo que ninguém conhecia. É uma curiosidade, Thiago, só, Rogério. Pode. Vai você lá. comentou, Thiago, que de algumas situações que vocês foram até o local do jogador para fazer esse monitoramento, né? Mas eu acredito que nesses últimos tempos aí, muita coisa vocês estão fazendo online. E você falou, eu indiquei 270 jogadores, então eu imagino que muita coisa está sendo feita online. Esse monitoramento dos atletas, vocês têm mandado pessoas para assistir os jogos mesmo? Está sendo possível isso hoje? Ou é tudo por ferramenta online, assim, vocês estão assistindo os jogos na íntegra disponíveis aí? Não, nós estamos trabalhando 95% de forma ferramenta, né? Mas o Campeonato Catarinense mesmo do profissional, nós já acompanhamos 5 jogos em loco. Até pelo relacionamento que nós temos com os diretores de clube, né? Nós conseguimos conversar e eles conseguem colocar dentro da lista deles, que hoje tem que ser passado para as federações. Em São Paulo também a gente conseguiu cobrir a Série A1, a Série A2 e alguns jogos da Série A3 também, pelo relacionamento que a gente tem com os clubes, mas é muito pequeno o número de jogos assistidos em loco. Hoje mais está mesmo via ferramenta, via vídeo. Isso tanto para o profissional como para a base, né? Já que o Coritiba, além de não ter essa figura mais do diretor de futebol, aquele coordenador de base também não existe mais no Coritiba, né? Você cuida desde acho que sub-12, talvez. Sub-10, isso. Sub-10. Então, desde o início até o profissional. Então, essa avaliação está sendo bem ampla, né? Sim, até porque nós dividimos as coordenadorias, né, da iniciação, que é de 10 a 13, a formação, né, que é o desenvolvimento de 14 a 19, e o profissional, que é uma situação mais específica mesmo, mais criteriosa ali, que a gente tem que ter um olhar. E depois que o grupo do profissional está montado, você vai muito mais nas carências imediatas, né? Mas por isso você tem que ficar muito atento ao mercado. Aquele atleta que às vezes está em determinado clube que não está sendo aproveitado, ou aquele atleta que está sendo destaque num Paulistão, por exemplo, e você já em 2, 3 jogos, você já tem que tomar uma decisão, porque senão você começa a ter a concorrência de mercado, principalmente no Campeonato Paulista, né, que a visibilidade ela é enorme. Então, a gente mais cuida de toda essa cadeia aí, desde a iniciação até o profissional. No mercado... Thiago, posso só para não ficar muito para trás, eu achei muito interessante, Thiago, o que você disse ali da questão da garrafa vazia. Só que também me chama a atenção que no começo da entrevista você diz que existe uma lacuna muito grande por conta do calendário. E esses jogadores que ainda são uma garrafa vazia, eles vêm para um período de transição ali, para um término de formação até chegar no profissional. Como que vocês fazem para suprir essa carência da competitividade nesse momento do atleta? São situações que nós temos que encontrar dentro do cenário no qual nós estamos implantando, né? Porque você tem os jogos treino contra profissional, que te dá uma competitividade, você daqui a pouco você traz uma escola, um Avaí, um Figueirense, um Grêmio, um Inter, você começa a fazer jogos treino amistosos contra essas escolas para dar essa competitividade, porque senão a gente não consegue terminar o desenvolvimento, né? Então nós temos que encontrar alternativas para que a gente possa colocar eles em situações de enfrentamentos que possa dar esse grau de desenvolvimento para eles. Para terminar essa questão da captação de atletas, o que a gente percebe é assim, a agilidade hoje é fundamental,
A agilidade do observador hoje é fundamental, porque uma coisa que eu tenho dúvida, Thiago, é o seguinte: como convencer um jovem valor, a vir jogar no Coritiba para disputar uma Série B, por exemplo? Eu vou citar o exemplo do Val hoje, que para mim tem sido o grande destaque do time nesses 3 jogos. Eu quero até te parabenizar por essa contratação, mas como convencer o jogador e manter ele focado no Coritiba, disputando a Série B, sendo que o próprio Santos foi atrás, sendo que o Fortaleza, Atlético Goianiense, Juventude, esses times hoje que estão na Série A, onde a vitrine é bem maior, procuraram ele. Como manter ele focado aqui e como motivar ele a vir para o Coritiba? Ricardo, eu acho o seguinte, hoje nós estamos falando de uma grande camisa que é o Coritiba, né? Nós só estamos num cenário diferente, né, de série, mas você a todo momento tá colocando na cabeça dele que ele está num grande clube do futebol brasileiro e que nós temos os objetivos, que nós vamos buscar esses objetivos de todas as forças, né? E então é o trabalho. Eu acho que ambiente é tudo, as condições que o clube está dando hoje é tudo. Então, nós mostrarmos para ele que ele está sendo peça fundamental dentro do objetivo que nós queremos finalizar a temporada. É o projeto, então. O que o clube busca, qual é a intenção, qual é a ambição do clube. Sim. Isso faz tudo parte de um contexto, então. Faz tudo parte de um contexto, até porque a partir do momento que ele assina um compromisso, ele tem que ser profissional também, e é o que ele vem demonstrando, né? Nós estamos muito contentes com o que ele está apresentando, e eu tenho certeza que esse será um dos atletas aí que vai se tornar um ativo muito interessante para o clube aí no médio prazo. Maravilha. Vai lá, Rogério. Pode. Tá. A gente está caminhando já para o final aí do bate-papo, está muito agradável. Se deixar, a gente fica mais umas 2 horas aqui contigo. É gostoso falar de futebol, né? Porra, não tem coisa melhor. De futebol de Coritiba é uma delícia, a gente fica aqui horas. Mas eu queria, mudando um pouco o foco desse bate-papo contigo aí. A Federação Paranaense marcou um jogo para sábado agora, Coritiba e Operário, tá? Sendo que o Coritiba tem um jogo na terça-feira contra o próprio Operário pela Copa do Brasil. Como tratar o jogo, na tua opinião? Como a comissão técnica deve agir? Qual é o planejamento para uma partida dessa? Porque, na minha visão como torcedor, eu acho meio complicado entrar com o time titular. Qual é o risco de lesão? Você enfrentar um adversário direto 3 dias depois, num confronto importante, principalmente para as finanças do clube, é muito complicado. Então, como que o departamento de futebol do Coritiba trata uma partida como essa? Então, igual nós conversamos no começo no nosso bate-papo, né? Eu acho que hoje o Gustavo ele tem um elenco interessante na mão, no qual ele tem que ele faz as avaliações jogo a jogo para encontrar o melhor time para aquele cenário no qual é o próximo jogo. E sabemos que a Copa do Brasil ela é de suma importância para o clube, né? Tanto no esportivo quanto no financeiro. Então, eu acredito que o Gustavo está quebrando a cabeça ali para encontrar esses 11 que vai entrar dentro de campo no sábado. Né? Mas essa aí é uma decisão que ele, com muita sabedoria junto à comissão técnica, vai conseguir fazer aí durante essa semana para que ele possa montar a melhor estratégia para esse jogo, também pensando na Copa do Brasil. Até porque é um jogo especial, né? Porque é até o próprio Operário não deve entrar com seu time titular, né? Então vai ser um jogo interessante. Outra questão que eu gostaria de perguntar a você é sobre um jogador especificamente. Muito tem se falado no Lucas Natan, da qualidade que ele tem e no futuro que ele pode ter dentro do Coritiba. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente desse jogador especificamente. O Lucas Natan se destacou muito desde a época de Red Bull, né? Acompanho ele, antes de ele ir para a Caldense. Então é um atleta que pode jogar como um 8, como um médio, né? Pelo lado esquerdo, como um meia. Ele é um atleta mais técnico, daquele perfil Rivaldo, tem um biotipo também longilíneo,
com muita qualidade técnica de passe, de finalização. No Campeonato Mineiro foi um dos destaques, chegando à semifinal do Campeonato Mineiro com a Caldense. Então, um atleta jovem, de 22 para 23 anos, onde também foi um trabalho da área de captação de mercado que nós conseguimos enxergar um potencial no atleta dentro do que nós estávamos buscando para aquela posição. Então, nós acreditamos muito no potencial dele, que ele possa ter as oportunidades aí no decorrer da temporada e possa nos dar muita alegria, que é isso que nós queremos, né? E isso que foi visto nele durante esses últimos 2 anos aí que nós acompanhamos ele. Então, esse atleta, você já enxerga nele um retorno imediato? Ou é um retorno para o futuro? Não, ele pode te dar o imediato, o esportivo imediato, mas no futuro te dá o financeiro também, no médio prazo. Entendi. Vai lá, Rogério. Tiago, me chama a atenção um pouco a alta média de idade de alguns jogadores do Coritiba. Né? Nós temos ali a possibilidade hoje de ter um meio-campo formado por William Farias, Robinho e Rafinha. São 3 jogadores de muita qualidade, mas já com uma idade, principalmente o Rafinha, um pouco avançada. Existe uma preocupação do departamento de futebol em rejuvenescer o elenco, e daqui para frente vocês estarem trazendo jogadores um pouco mais novos, como é o caso do Igor Paixão, que voltou ao clube e tem se destacado, mas eu queria saber se existe essa preocupação, se o Coritiba pretende também um pouco mesclar jogadores um pouco mais experientes, que te entregam essa qualidade e até o poder de decisão, muitas vezes, dentro do campo, com jogadores mais novos, que podem ajudar um pouco mais na parte física, que o campeonato da Série B, como você disse, é um campeonato longo e vai ser muito difícil, principalmente nessa temporada. Rogério, tem 2 pontos na tua pergunta aí que eu vou separar elas, tá? Média de idade, hoje a nossa média de idade de elenco está dando 26, né, do nosso elenco. A nossa média de idade, a hora que você monta uma base, um time base, está dando 27,5, né? Então, nós estamos muito atentos com isso, porque se você pegar os 4 últimos times que subiram para a Série A em 2020, a média de idade do Juventude era mais alta, 28,8, se eu não me engano. A do América era 27, da Chapecoense 27, e Chapecoense, América, Cuiabá. E o Cuiabá era 27 também. Então, assim, nós estamos muito atentos com isso, sabemos que tem alguns atletas ali que merecem uma atenção especial, no caso do Rafinha, do próprio Robinho, William, Léo Gamalho, né, são atletas, mas são atletas que o histórico da carreira deles sempre performaram, né, o Léo Gamalho na última temporada fez mais de 3 mil minutos, o William Farias também estava nessa batida, o Robinho, antes de ele ir para o Grêmio, ele fez mais de 3.500 minutos, então o Rafinha só não fez essa minutagem porque teve a infelicidade da lesão, então tudo isso é analisado, né, então, e aí a gente traz o contraponto também, você treina a posição do William, você tem um Johnny Douglas, de 22 para 23 anos, você tem um Matheus Salles, de 25 anos, você tem um Val, de 23 anos, então a gente está muito atento em relação a isso também, essa média de idade, porque a gente sabe que na Série B é fundamental isso, porque daqui a pouco você está jogando contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, daqui a pouco você vai lá contra o Sampaio Corrêa, lá no Maranhão, né, e é um jogo na terça, daqui a pouco é na sexta, na terça ou no sábado, ou na segunda você joga na sexta, e a logística hoje ela tá muito ruim, né, devido à pandemia. Então, nós estamos muito atentos com isso, em relação à média de idade. E um outro atleta que você citou aí, Igor Paixão. Esse atleta, quando estava no Londrina, que teve o acesso, né, da Série C para B, 4 clubes veio atrás do Igor Paixão, para empréstimo, para a gente reemprestar ele. E uma felicidade muito grande do Paulo Aquino, porque daí que eu falo que é o olhar clínico, né, do gerente das equipes, no qual está de responsabilidade dele, que ele foi cirúrgico. O Paixão chegou, começou a treinar no grupo de transição ali com o Sub-19,
porque nós estávamos na reta final da Série A. Aí começamos a dividir os grupos, aqueles atletas que estavam chegando contratados para a temporada 21, juntamente com os que estavam finalizando a temporada 20, e o Paulo Aquino, com muita sabedoria, com muita inteligência, chegou pro Gustavo e falou: Gustavo, dá uma analisada nesse atleta aqui, olha as características dele. Porque nós já tínhamos acompanhado ele no Londrina, ele foi uma peça fundamental para o acesso do Londrina. E o Gustavo começou a olhar para ele e falou: poxa, esse atleta tem todas as características que eu busco no extremo. E começou a tratar com carinho, hoje, com toda a felicidade, assim, que como equipe, né, como clube, como gerências, nós estamos vendo o que esse atleta está fazendo, né, fez nessas 3 partidas, e nós temos conversado diariamente com ele, falamos: Paixão, é daqui para cima, é daqui para cima. Se ele conseguir manter essa regularidade dele e crescer durante a temporada, esse menino vai ser uma das joias do futebol brasileiro, pelas características, pela sua velocidade, pelo seu enfrentamento, um menino que pisa na área, de 3 jogos, tendo um gol, uma assistência, era para ter mais gols, né? Até falo para ele: vamos calibrar o pé, não precisa ser bonito, pode ser de biquinho, né? Então, assim, esse é um case de sucesso que o Paulo Aquino, aí, com muita inteligência, soube construir juntamente com a comissão técnica. E vocês analisam também os outros jogadores que pertencem ao Coritiba e estão emprestados aos outros clubes? Porque, como você disse, um jogador com características que o Gustavo estava precisando, de repente a solução estava ali, debaixo dos próprios olhos. E o Coritiba tem outros atletas que estão em outras equipes. Vocês também acompanham eles? Sim, e esse trabalho é da responsabilidade da minha área, Rogério. Nós fazemos todo o monitoramento dos atletas que é ativo do clube, né? Nas competições no qual eles estão jogando. É gerado relatório aí cada 15 dias em termos de minutagem, se entrou, se foi substituído, se tomou cartão, se não jogou, se está lesionado. Então, nós temos um acompanhamento bem detalhado aí para que a gente possa tomar decisão no momento que precisar tomar, tanto de renovação, quanto de não renovação, quanto de volta para o elenco principal. Então, está sendo muito... Estamos tendo esse olhar para esses atletas, está sob empréstimo. Isso aí, maravilha. Thiago, agora a gente vai para questões que a torcida está esperando, tá? A gente vai colocar você na parede aí agora. Vamos lá. A média de idade para a Série B, ela pode aumentar um pouquinho com a volta do zagueiro Henrique para o Coritiba? Ricardo, eu acho que, assim, em nenhum momento nós tratamos da situação do nome Henrique, porque ele tem um contrato longo no clube no qual ele está, né? Belenenses, no Belenenses, né? Ele tem um contrato até final no meio de 23, se eu não me engano, final de 22, meio de 23. Sabemos as condições do atleta, né? E hoje nós temos, dentro desse primeiro momento da formação da equipe, nós estamos muito contentes com os nossos zagueiros, né? Tivemos a infelicidade da lesão do Vermute, no qual vai ficar um tempo parado aí, um bom tempo. Mas nós estamos olhando, nós estamos bem atentos ao mercado, interno e externo, né, para que a gente possa aí tomar a melhor decisão para a sequência da temporada. Tá, eu não terminei ainda a minha listinha aqui. Não, tá? mas espera aí. Vai lá, Deixa vai lá. eu só complementar tudo. Thiago, pode vir ainda um zagueiro experiente já com passagens pelo Coritiba? Assim, é a mesma pergunta, hein? Não, mas aí sem nome, né? Eu pode ter outro nome, um leque maior. Eu acho o seguinte, são atletas que estão hoje em atividade, estão em alto nível, que está sendo observado, né? Felipe Trevisan é um deles? Felipe Trevisan é um nome que também eu conheço muito bem, que nós acompanhamos, tem um histórico assim de lesões com frequência, que nós estamos monitorando. Então, são atletas que estão em alto nível, mas também que tem que se enquadrar dentro do que o clube hoje tem de orçamento, né? E hoje, para você ver esses atletas hoje que estão em Europa, é só você multiplicar por 6. É verdade, o preço, o dólar, né? O euro, desculpe. Vamos continuar. É a mesma conta inversa que eu faço.
Hoje nós temos que tomar muito cuidado com os nossos atletas, principalmente da base, em questão de multa rescisória deles, multa de saída, porque os europeus, eles dividem R$ 1 por 6. É muito fácil para eles, É muito fácil para eles. Então, assim, o mercado hoje externo para nós, de Europa, Ásia, Oriente Médio, é só a gente multiplicar por 6 e sabemos a nossa realidade hoje de orçamento. Certo. Existe alguma negociação com o Flamengo para a vinda do zagueiro Noga e do Lázaro? Então, me pegou de surpresa essa informação ontem. Até o Paulo Aquino não tinha chegado essa informação para mim, aí ontem ele me mostrou essas informações. São duas joias do Flamengo, né? Uhum. Acompanhei muitos deles, eu fui até na Copa Libertadores Sub-20 em Assunção, que teve seleções de base. Eu acho muito difícil, eu acho impossível o Flamengo emprestar esses dois atletas. Principalmente porque eles não terminaram ainda o período de desenvolvimento deles. Então, é a mesma coisa eu pegar hoje um Biel e emprestar ele. Eu quero o Biel debaixo do meu olhar. Tudo bem, mas a experiência de sucesso que o Flamengo teve com o empréstimo do Hugo Moura no Coritiba. O Hugo Moura também não era um jogador que o seu processo de formação tinha sido finalizado, né? O Hugo Moura veio finalizar no Coritiba. Não seria a mesma situação, porque o Flamengo tem 5 jogadores hoje na frente do Noga para a zaga, né? Então, será que seria tão inviável assim essa negociação? Eu acredito que sim, Ricardo, porque é diferente o comparativo de Hugo Moura para esses dois atletas. São dois atletas 2002. Eles ainda têm idade sub-20. O Hugo Moura já tinha estourado a idade. Entendi. Né? Então, o Flamengo vai utilizar ele muito aí ainda nas categorias sub-20 para terminar esse processo de desenvolvimento deles. Porque atletas que no meu olhar, se eles serem emprestados, quem vai garantir que ele vai ter a minutagem de desenvolvimento que o Flamengo está buscando? Mas é mais fácil o atleta ter a minutagem no Coritiba do que no Flamengo, correto ou não? Eu não daria minutagem para duas joias do Flamengo. Eu prefiro dar minutagem para as joias minhas. Para o que tem aqui. Para que eu vou trazer o Noga, sendo que eu tenho o Thalisson? Para que eu vou trazer o Lázaro se eu tenho o Biel? Né? Faz sentido. Então, claro. Eu tenho que colocar na vitrine o que é meu. Faz sentido. Tá certo, Thiago. Mas o Coritiba recentemente também negociou com um jogador do Flamengo que já estourou. É um jogador jovem que já estourou essa questão da idade também para as categorias de base. Existe a possibilidade de vir alguém ali do Flamengo ainda para o Coritiba ou essa negociação já foi descartada pelo clube? Não, eu vi essas notícias, acho que você está falando do Muniz. Eu estou falando de outro jogador que o presidente nos confirmou. É verdade. Não vou dar o nome, mas... Deu meia, né? Se eu não me engano, é o PP. Isso. Né, o PP, ele teve uma valorização muito grande na reta final do Brasileiro, principalmente com a chegada do Rogério. Né? É um atleta que sempre nos agradou. Ele estava com um contrato ali bem próximo do término dele, mas com a conquista do Brasileiro se tornou uma situação... eu digo impossível, porque teve uma valorização muito grande em termos de contrato e termos também de salário, que hoje é muito difícil, e o Rogério não vai abrir mão dele, porque o Rogério utilizou ele muito ali na reta final, né? E ele vem jogando como meio armador principal do Flamengo hoje, né? Sim. Então, o Coritiba, ele também hoje analisa jogadores em final de contrato, para pegar aquele jogador o sem contrato ali, para quem joga FM desde pequenininho, vai entender melhor o que eu estou falando. Rogério, essa é uma das minhas especialidades, hein? Ter no radar esses atletas, principalmente esses atletas que está aí com data pré-contrato já, que pode assinar um pré-contrato. A gente monitora todo o mercado em estação de contrato também, para a gente aproveitar essas oportunidades, né? Então, aqueles atletas que estão dando sopa aí, a gente... que se encaixa dentro do que nós estamos buscando, a gente tenta também agilizar esse processo. E essas oportunidades de mercado podem aparecer a qualquer momento, então? Sim, nós temos hoje um sistema que ele nos dá um alerta, né? Vai dar 6 meses ali para o termo de contrato, o sistema já dá aquele alerta e a gente já fica no trabalho de monitoramento, em contato com o empresário, para saber o que eles estão pretendendo, se eles enxergam o Coritiba com
com uma ótima oportunidade, e aí começa aquele namoro para ver se vira casamento. É isso aí, último nome agora, então, Thiago. Gustavo Bochecha. Cara, o Bochecha eu acompanhei muito ele o ano passado, né? Na Série B pelo Juventude, foi o destaque da posição, até foi a seleção da competições na posição dele. É um jogador que me agrada muito, mas hoje nós temos o Nathan Ribeiro, que pode fazer, Lucas Natan, que pode fazer aquela posição, nós temos o Luizinho. Então hoje nós estamos, como eu te falei, nesse primeiro momento nós finalizamos as contratações. Pode ser que surja uma oportunidade de mercado interessante, que também, lógico, que todo atleta interessante, ele tem que ser analisado o contexto geral, né? Mas hoje acredito aí que a gente está bem contente com o que o Gustavo tem na mão, da forma que ele está conduzindo essa gestão de elenco também. Mas hoje, a princípio, nós estamos finalizados em relação... Tá fechado. Nessa primeira parte, sim. Não tem eu ia até perguntar para você se, na tua visão, quais posições o Coritiba ainda precisaria de reforços para esse início de temporada. Então, você acha que o grupo está... Você está satisfeito com o grupo? Para esse momento, sim. Acredito que para a Série B nós vamos aí trazer mais uns 3, 4 atletas para dar esse incremento para a equipe, né? Porque a gente sabe que a Série B é uma competição longa, desgaste muito grande, então a gente precisa ter mais opções dentro do elenco. Mas para o campeonato estadual e para esse início de Copa do Brasil, acho que nós estamos aí bem fortalecido e bem contente com o que o Gustavo está fazendo em relação ao trabalho. Maravilha. Rogério, mais alguma coisa? Não, da minha parte, tudo eu certo. Acho que só agradecer, né? Tudo que a gente tinha curiosidade em relação ao seu trabalho, em relação ao Coritiba, em relação a forma que o Coritiba vem trabalhando na captação de jogadores, eu acho que foi bem esclarecido aqui por você. Quero agradecer muito a tua disponibilidade em conversar com o Coxanautas, dizer que o Coxanautas vai estar sempre à disposição aí tua para o que for preciso, e desejar muito sucesso a você no seu trabalho aqui no maior e mais tradicional clube do futebol paranaense. Isso você não tenha dúvida, você trabalhou do lado de lá, agora você está, digamos que você subiu na carreira, você está do maior lado. Isso aí. Né? Sempre. Opa. Então, muito obrigado e muito sucesso aí para você, Thiago. Ricardo, eu agradeço a oportunidade, sempre vamos estar à disposição. Eu falo que falar de futebol e falar do trabalho que hoje está sendo implantado no Coritiba, a gente sabe que é um começo de trabalho, mas nesse começo nós já estamos muito contentes no que está sendo aplicado, né? Então eu tenho certeza que com o trabalho em equipe do qual nós estamos hoje fazendo dentro das gerências, juntamente com o apoio do Brunoro e do G5, nós estamos assim bem respaldado para que eles possam dar todo o suporte, para que a gente possa ter tranquilidade de realizar o trabalho e dar tranquilidade aí para o Gustavo e os atletas desempenharem dentro de campo. E é um prazer enorme estar falando com vocês e sempre vamos estar à disposição aí para o que precisar, e a gente está passando as informações de forma geral do clube. Maravilha, Thiago. É isso muito aí, obrigado. Muito obrigado, Thiago, e queria dizer que eu fico muito feliz em o Coritiba hoje ter um profissional da sua competência, da sua qualidade, numa função tão importante dentro do clube. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Rogério. É uma função no qual eu falo que ele é o coração do clube, né? Para o sucesso e para o insucesso, né? Que é a porta de entrada do atleta, né? Então é por isso que nós analisamos aí com muito critério, com muito profissionalismo, para que a gente possa tomar as melhores decisões para que o nosso Coritiba aí tenha sucesso na temporada. É isso aí. Um grande abraço, Thiago. Muito obrigado. Um abraço e boa noite. É isso aí. E você, torcedor que está acompanhando, eu queria te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Clica aqui e se inscreve para você não perder nenhum vídeo que a gente lançar, né, nos próximos vídeos. E se você já acompanha o nosso trabalho há um tempo e tem curtido, torne-se sócio Coxanauta. Clique para virar membro aqui do canal do YouTube, ou então lá pelo site Coxanautas também, que você vai estar ajudando o nosso trabalho e vai ter acesso a alguns conteúdos exclusivos. A gente tem um grupo no Telegram exclusivo para os sócios Coxanautas, a gente faz vídeos e lives exclusivas para os sócios Coxanautas,
e esse ano que a gente completa 25 anos em setembro. Até lá a gente vai ter algumas promoções e algumas coisas bem legais para os sócios coxanautas. Um abraço, obrigado, Deus abençoe você e dá-lhe coxa!